E a lição 2 desta semana, o título é A Mensagem da Cruz. Antes, deixa eu fazer aqui um registro para você. Não sei se você sabe, mas o autor da lição desse trimestre é um brasileiro. Alguns brasileiros têm escrito a lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre, o autor é o pastor Adenilton Tavares de Aguiar. Então, é um privilégio para nós termos mais um brasileiro produzindo um material tão rico e importante para o estudo mundial da igreja. Um abraço para o pastor Adenilton, que Deus o abençoe. Vamos então para o nosso estudo da semana sobre a mensagem da cruz. Primeiro, o que vamos aprender? A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas salvação para os que creem. Você vai perceber no estudo desta semana que a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. Aquilo que para o ser humano é loucura, para Deus é extremamente lógico. E muitas vezes aquilo que para o ser humano é extremamente lógico, para Deus é loucura. Então você vai perceber aqui no estudo dessa semana que enquanto para judeus e gentios a mensagem de um Deus morrendo na cruz pode parecer loucura, para Deus é o seu poder, é o seu meio de salvar a humanidade. Então você vai aprender também a submeter a sua lógica à lógica de Deus. É algo que eu procuro fazer sempre. Submeter a minha lógica pecadora, corrompida, à perfeita lógica de Deus. Então é isso que nós vamos aprender durante a semana e veremos, obviamente, também a centralidade da cruz, da mensagem de salvação nos escritos de Paulo, mais especificamente 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá bom? Vamos para a pergunta de domingo. Leia 1 Coríntios 1, 17 a 31. Qual verdade essencial Paulo apresenta aqui? Quando você lê este capítulo, o que você percebe de resposta? Eu coloquei aqui para você. Enquanto a mensagem da cruz é loucura para os que a negam e se perdem, obviamente, ela é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem, contradizendo assim a sabedoria humana. O apóstolo Paulo aqui nos mostra, né, que o centro da mensagem dele era a cruz. E que enquanto a mensagem da cruz é loucura para aqueles que a negam, na verdade, para Deus é o meio de salvar aqueles que creem nesta mensagem. Você percebe uma grande diferença aqui entre a lógica de Deus e a lógica humana? Mais para frente, isso que vai ficar mais claro para você do porquê que Paulo fez esta afirmação aqui, tá bom? Vamos aqui ler 1 Coríntios 1,17, que é um texto que muitos pensam que pode estar dando a entender nesse texto que o batismo não é algo importante ou não é algo tão importante quanto a pregação do evangelho. Aqui o autor da lição nos explicou algumas coisas, eu vou ler o texto e vou explicar aqui para você. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Entre outras coisas, Paulo está dizendo aqui que muito mais importante do que a retórica é a mensagem da cruz. Tá? Paulo não era contra a retórica, Paulo não era contra o estudo, Paulo não era contra a argumentação. Para você ter uma ideia, em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, Paulo mesmo diz que fazia uso de argumentos para destruir fortalezas, para destruir as argumentações de falsos crentes, de falsos profetas. Só que o que Paulo quer destacar? Primeiramente, a mensagem da cruz é muito mais importante que retórica. Então, apresente a mensagem da cruz da forma mais simples, direta e pessoal possível. E, obviamente, acima de tudo, bíblica. Mas quando ele diz aqui que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, ele não está aqui diminuindo a importância do batismo. Nesse contexto, o autor da lição nos explica que Paulo estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo, ao invés de exaltarem a Jesus Cristo, em quem eles eram batizados. Então, Paulo está mostrando aqui que mais importante do que a pessoa que batiza
é o Senhor Jesus Cristo, que é a expressão de fé da pessoa que está sendo batizada. Então, por isso, é importante analisar o texto no seu contexto, para não tirarmos conclusões precipitadas. E o que você vê de mensagens bíblicas descontextualizadas na internet é impressionante. A pessoa pega um verso, cria toda uma teoria ou uma doutrina em torno de um verso e não analisa o contexto do mesmo, tá? Então, Paulo aqui está mostrando que mais importante do que quem batiza é a pessoa em nome da qual a pessoa é batizada, né? Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo. E Paulo aqui está passando a ideia para nós de que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Muito mais importante que retórica, mesmo que a retórica tenha sua importância, muito mais importante que a retórica é a mensagem de salvação. E essa deve ser apresentada de uma forma bíblica, direta e o mais pessoal possível, tá? Então aqui deixo esse outro slide para você. A principal tarefa apostólica de Paulo era a proclamação do evangelho, e ele não disse que o batismo é sem importância. Depois eu vou corrigir isso aqui para mandar para você os slides, tá bom? Mas no contexto estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo em vez de exaltar aquele em cujo nome foram batizados, que é Jesus Cristo, tá bom? Segunda-feira, leia 1 Coríntios 1, versos 20, 21, 23, 25 e 27. Como essas referências à loucura ajudam a entender o que Paulo quis dizer ao afirmar que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem? Depois da leitura, eu coloquei a seguinte resposta para você. As referências à loucura mostram que Paulo não se referia a uma condição psiquiátrica, mas a ausência de discernimento e também a rebelião contra Deus. Quando Paulo fala que a mensagem da cruz era loucura para aqueles que se perdem, ele não fala que essas pessoas tinham um problema psiquiátrico, não era esse o propósito, mas queria dizer que eles não tinham discernimento e também que estavam em um estado de rebelião contra Deus. Ele se refere tanto a judeus quanto a gentios neste caso. Para os gentios, a cruz era loucura ou insensatez, por quê? Para eles, era loucura ou insensatez um Deus morrer na cruz por nossos pecados e depois ressuscitar. Então, para um pagão, isso era inconcebível. Como que um Deus poderia se transformar num ser humano para morrer por nossos pecados e depois ressuscitar? Porém, João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é dito ali, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a Bíblia mostra que não é loucura, não é insensatez, é uma realidade. A segunda pessoa da divindade encarnou, morreu por nossos pecados e ressuscitou, e hoje está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus 8, 1 e 2. Já para os judeus, a mensagem era loucura porque o Messias ser executado por Roma seria uma loucura. Porque na visão deles, o Messias deveria conquistar o Império Romano. Eles não entenderam devidamente Isaías 53, Daniel 7, 13 e 14, entre outros textos que falam do Messias. Eles acharam que o Messias conquistaria Roma para eles, os judeus, dominarem. Mas, na verdade, Cristo queria conquistar, derrotar, o império não romano, mas o império das trevas, para que Satanás fosse derrotado em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então eles não entenderam isso, por isso que a mensagem, o termo loucura, se refere à cruz para esses respectivos grupos aqui, tá bom? Ambos os grupos faziam algo que muitos fazem hoje, colocavam a lógica humana acima da lógica de Deus. Então aqui que está um problema. Nós precisamos aqui aprender de uma forma humilde a colocarmos a lógica de Deus acima da nossa lógica humana. Isso requer fé, mas também humildade. Veja o que diz Isaías 55, 8 e 9, um texto que eu deixei para você refletir sobre esse tópico.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os caminhos de Deus, os pensamentos dele, a forma dele agir, a forma de Deus raciocinar, a lógica de Deus é infinitamente superior à nossa, que é corrompida pelo pecado. Veja, não tem como comparar a lógica de um Deus santo, inculpável, impecável, com a lógica de um ser humano pecador e culpável. Entendeu? Outro texto, 1 Coríntios 1:25, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui, Paulo não está dizendo que Deus é louco ou tolo. O que Paulo está mostrando aqui é que Deus é tão superior a nós que se Deus fosse realmente um louco, a loucura dele seria mais sábia do que nós. E se Deus fosse alguém fraco, a fraqueza dele ainda seria mais forte do que a dos homens. Então, Paulo quer mostrar aqui a superioridade de Deus e da lógica de Deus. Então, aprenda, meu querido internauta que me acompanha aqui no meu canal, a submeter a sua lógica à lógica de Deus. Deus não pede para você negar a lógica, porque quem criou você como um ser lógico, racional, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que em Romanos 12, 1 e 2, que o nosso culto deve ser racional. Então, a mesma Bíblia que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, vemos ali em Hebreus 11, 1, a mesma Bíblia diz que o culto é racional. Então, Deus não é contra a lógica. O que Deus não quer é que você faça da lógica o seu Deus. Deus quer que você aprenda a submeter a sua lógica humana à lógica divina. E com isso você vai entender de uma forma muito mais eficaz a mensagem da cruz, o plano de salvação e a espiritualidade como um todo, as questões espirituais como um todo. Por causa da mensagem da cruz, Paulo enfrentou muita oposição, como lemos em Atos 18, versos 5 e 6. Porém, Deus sempre tem pessoas dispostas a ouvirem a verdade. Portanto, não desanime. Paulo encontrou muita oposição em Corinto, quando pregou a mensagem da cruz. Mas mesmo assim, diz ali Atos 18, versos 7 e 8, pessoas estavam dispostas a ouvir. Da mesma forma, você e eu enfrentaremos, sim, muita oposição para falarmos da cruz, para defendermos verdades bíblicas que são rejeitadas por boa parte do cristianismo. Vamos enfrentar rejeição, mas tenha certeza de uma coisa: sempre há filhos de Deus sinceros dispostos a ouvirem a verdade. Por isso, não desanime. Continue firme como o apóstolo Paulo. Terça-feira. Aqui na parte de terça-feira, temos a pergunta de número 3. Leia Colossenses 1:20 e 1 Pedro 2:24. O que Jesus realizou por nós na cruz, isso aqui é muito importante. Jesus nos reconciliou com Deus, levando sobre si os nossos pecados e nos livrou da morte eterna. Foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo experimentou uma morte que ele não merecia. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado ou o salário do pecador é a morte. Mas Jesus não pecou. Como Jesus não pecou e morreu sem merecer, ele adquire o direito legal de perdoar todo aquele que nele crê e o aceita como Salvador. Com isso, Jesus nos reconcilia com Deus, porque ao pecarmos nos tornamos inimigos de Deus e de sua lei. Cristo paga o nosso débito para com a lei de Deus, nos reconcilia com Deus, levando sobre si os nossos pecados e, consequentemente, Cristo nos livra da morte eterna. Agora você e eu temos a perspectiva de uma eternidade graças ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, uma palavra que poderia resumir aqui, e que você pode até anotar aí na sua lição: substituição.
A morte de Cristo é substitutiva. Ele morre no nosso lugar, ele recebe o castigo que nós merecíamos, para que nós recebamos a recompensa que ele merece. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por que se perdem? O autor da lição nos explicou uma coisa muito importante, e eu coloquei entre parênteses a explicação dele, que no original a ideia é de que essas pessoas destroem a si mesmas. Mas para nós que somos salvos, não por nós mesmos, né? Nós somos salvos por alguém fora de nós, além de nós, ela é poder de Deus. Olha que mensagem poderosa temos aqui em 1 Coríntios 1,18. Que a cruz, ela é loucura para aqueles que destroem a si mesmos. Ou seja, no lago de fogo, quando Deus destruir alguém, Deus simplesmente vai dizer o seguinte: seja feita a sua vontade. Como disse C.S. Lewis na oração do Pai Nosso, nós oramos: seja feita a tua vontade. No fim dos tempos, no lago de fogo, Deus vai dizer o seguinte: seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a destruição de alguém, o castigo e destruição de alguém no lago de fogo não será pela vontade de Deus, será pela vontade da pessoa. Deus vai fazer o quê? Realizar a vontade do próprio indivíduo. Mas ao mesmo tempo esse texto nos mostra que enquanto a perdição, a destruição vem do próprio indivíduo que nega o plano de Deus para salvá-lo, a salvação vem de alguém que está acima, fora de nós. Então cuidado com essas mensagens que dizem que a salvação está dentro de você. Não, não está dentro de você, está além de você. Está na pessoa de Jesus Cristo. Está naquilo que a Trindade planejou para te salvar, tá bom? Para Paulo, o que é loucura? Loucura é rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade por meio da cruz de Cristo e assim atrair sobre si a destruição. Isto que é loucura para o apóstolo Paulo. Rejeitar a grande prova de amor que Deus deu na cruz do Calvário, ignorando o poder da cruz, ignorando a lógica da cruz e preferindo se rebelar contra o plano estabelecido por Deus para salvar a humanidade. Isso sim é loucura para o apóstolo Paulo. Rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quarta-feira, pergunta de número 4. Leia Atos 13, 16 a 47, especialmente os versos 26, 38 e 47. O que essa passagem nos ensina sobre o significado da cruz? Resposta: salvação para todos, não para alguns predestinados. Então, o que a lição nos mostra aqui é que a cruz de Cristo é uma ideia de Deus de que o Messias fosse crucificado para salvar a todos. A doutrina da dupla predestinação, ela não tem base bíblica. Porque a salvação, ela é oferecida a todos, não para alguns predestinados. Eu deixei alguns textos aqui complementares para que você possa considerar se você decidir abordar esse assunto. Eu coloquei esse assunto aqui da predestinação porque eu tenho muitos internautas sinceros que creem na dupla predestinação e eu sei que na sua classe você pode se deparar com esse questionamento. Porém, há textos claríssimos, mostrando que mesmo que nem todos sejam salvos, porque nós não somos universalistas, né? Que creem que no fim das contas todo mundo vai ser salvo, a Bíblia não ensina isso, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a salvação é oferecida a todos. E 1 Timóteo 2,4 fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não deseja que alguns sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. E um outro texto que você pode considerar, Tito, capítulo 2, versículo 11. Também é um texto interessante para você discutir esse assunto em classe, tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, não é a todos os homens predestinados. Não dá para acrescentar ao texto aquilo que ele não diz. Mas ele diz aqui que a graça se manifestou salvadora, a graça de Deus, a todos os homens.
Aí, óbvio, ela vai educar, diz o verso 12, aqueles que aceitam esta graça, tá? Então, a salvação é oferecida a todos, mesmo que nem todos venham a aceitá-la. E o que diz João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo, ele universaliza, diríamos assim, o oferecimento da salvação. Porque ele se fez carne e habitou entre nós. Não foi por alguns predestinados, foi para oferecer a salvação a toda a humanidade. Tanto que João 3,16, nesse contexto, diz, não é, que Deus amou ao mundo de tal maneira, não ao mundo de predestinados, não dá para acrescentar isso ao texto. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você percebe? O Verbo se fez carne. Para a Bíblia, Deus se fez carne. Para a Bíblia, isso não é uma mensagem ilógica, não é uma mensagem irracional. Ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Curioso que os mesmos pagãos que negavam a realidade de um Deus se fazer humano acreditavam na existência de deuses com caras de animais, misturas de animais e de seres humanos. Então você percebe como é que é o raciocínio humano? Vê lógica naquilo onde não há lógica, porém não vê a lógica naquilo onde há lógica. Como, por exemplo, em João 1,14. Ser humano sem Deus não tem solução. 1 Timóteo 13,6 é um outro texto importante para você considerar e para você ver que Deus pode sim se tornar ser humano e morrer por nossos pecados. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, aqui se refere ao Espírito Santo que ressuscitou Jesus, muito provavelmente, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então aqui Paulo resume tudo. Ele mostra que o mistério da piedade, da salvação, Jesus Cristo foi manifesto na carne, foi ressuscitado pelo Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, crido no mundo e depois recebido na glória. Tá, aqui está toda a lógica da cruz resumida nesse texto. E aí tem essa citação aqui, que eu extraído aqui do autor da lição, tá, desse trimestre, o pastor Adenilton Tavares de Aguiar, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela, a cruz, merece nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro, preste atenção nisso aqui, para todo o universo, até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da redenção. Então é isso que a cruz nos mostra, que Deus esteve disposto a ir, na nossa visão, longe demais para cumprir o plano de redenção e não passar a eternidade toda sem você e sem mim também. Então é isso que Deus fez na cruz. Quinta-feira, leia 1 Coríntios 1, 24 a 29. Observe palavras como loucura, fraqueza, poder e sabedoria. Qual ensino Paulo transmite nesse texto? Qual foi a minha resposta que eu coloquei aqui para você? A sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Porém, a loucura Porém, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Essa aqui é a resposta. E aí o autor da lição nos explicou que Deus não é fraco ou tolo. Nesse texto, essa linguagem é uma forma de expressar que seu poder, o poder de Deus, e sua sabedoria superam infinitamente tudo o que é humano. Aqui voltamos àquela questão. A lógica de um Deus santo e impecável é infinitamente superior à lógica de um ser humano pecador e falível. Então é lógico crer desta forma, tá? Deus ama tanto a humanidade que deu sua vida para resgatar a todos do castigo pela transgressão da própria lei dele. Ele castigou o pecado nele mesmo por amor. Esta é a palavra que resume a cruz: amor. Deus
não poderia deixar o ser humano perdido para sempre. Mas Deus também não pode deixar o pecado impune. A cruz resolve esse dilema. Na cruz, Deus demonstra o seu amor e também a sua justiça. O seu amor em não permitir que o ser humano morresse eternamente. A sua justiça em punir o pecado, porém nele mesmo. Amor é o resumo da cruz. E aí eu deixo para você João 3,16 e mais aqui alguns textos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu deixo isso aqui como um complemento para você da parte de sexta-feira. E um outro texto que eu deixo para você como complemento da parte de sexta-feira, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe? Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos 6,23 diz que, já que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Porém, é loucura para aqueles que estão destruindo a si mesmos ao negarem a mensagem de salvação. Não podemos negar este profundo amor de Deus por nós. Não podemos rejeitar este plano estabelecido desde os dias da eternidade ao nosso favor. Portanto, digam sim para Jesus todos os dias da sua vida. Se você já o aceitou como seu Salvador e Senhor, reforce a sua fé nele todos os dias, agradecendo pela salvação que você desfruta nele. E se você ainda não aceitou a Jesus, digam sim para ele neste momento. Diga para ele o quanto a cruz é importante para você, o quanto ela está trazendo significado à sua vida. E eu digo para você, falando por minha experiência como um cristão e como um pecador, a cruz dá sentido à nossa vida. Interpretar a realidade da vida à sombra da cruz traz muito mais lógica, propósito e significado. Se você entender a doutrina da cruz, a doutrina da salvação, você vai perceber que a sua realidade a realidade da vida fará muito mais sentido para você. Então eu lhe convido a centralizar a sua vida na cruz de Cristo, assim como Paulo centralizava a mensagem dele na cruz de Cristo. Me diga, o que você achou dessa segunda lição? Que insight esta lição trouxe para você? E eu peço que você faça uma coisa muito importante agora, que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está, além de estar demonstrando gratidão pelo estudo, você está dizendo para o YouTube que este conteúdo é importante. E aí o YouTube, obviamente, vai mandar este conteúdo para muito mais pessoas. Tá bom? Eu peço que você também vá aqui na descrição do vídeo e não deixe de conhecer, né, o e-book que eu disponibilizei, Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. O link dele está aqui na descrição, para que você possa, obviamente, fora do horário do sábado, eu estou apresentando isso aqui durante a semana, mas talvez alguém veja no sábado, fora do horário do sábado, você possa conhecer este e-book aqui, obviamente, para você aprender a estudar de uma forma mais efetiva e a ensinar a lição de uma forma mais efetiva se você for um professor ou professora de escola sabatina. E se você for apenas um aluno, o e-book vai ser uma benção para a sua vida também, porque eu vou lhe dar dicas para você obter o máximo proveito possível da lição aplicando esses ensinamentos à sua vida espiritual. Então vá aqui na descrição do vídeo e conheça o e-book Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, repito, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Assim você vai estar sendo um parceiro meu aqui neste canal. E se você quer ir além comigo, você pode também se tornar um membro deste canal. O YouTube oferece essa oportunidade para pessoas que querem fazer parte de uma comunidade de membros. Quando você escolhe ser um membro do canal, você ajuda o canal a ir mais longe. Por exemplo, você mostra para o YouTube a relevância do canal, você me ajuda a continuar estudando novos assuntos, a adquirir ainda mais livros para preparar mais materiais para você aqui.
Então contar com o seu apoio, com o seu carinho vai ser muito importante para o crescimento do meu trabalho, do meu ministério aqui na internet também, tá. Considere ser um apoiador do canal, o link está aqui também na descrição, tá bom? Que Deus guarde a sua vida, que você tenha uma ótima semana e eu estarei amanhã disponibilizando um novo vídeo para você. Eu vou mostrar para você como é possível ter certeza da salvação mesmo sendo um pecador. Você nunca se perguntou o porquê de você, repetir os mesmos pecados, sendo que você sempre busca a Deus para vencer estes pecados? Se você tem esta dúvida, você deveria estar inscrito no meu canal para ser notificado do vídeo que eu vou publicar para você.